Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos virar detetives de diagnóstico veterinário. A nossa missão é mergulhar nos mistérios da coluna dos animais. É um lugar onde as pistas estão escondidas em imagens super tecnológicas e o crime, digamos assim, é uma dor que os nossos pacientes infelizmente não conseguem contar pra gente onde está. E esse é o ponto de partida, o nosso grande desafio. Um bicho não chega e fala, doutor, é bem aqui que está doendo. É impossível. E é exatamente por isso que exames avançados, tipo a ressonância magnética, são tão fundamentais. Eles viram na prática os olhos e a voz dos nossos pacientes. Então, a primeira tarefa de qualquer detetive é saber o que procurar, né? A gente precisa aprender a ver o que é invisível a olho nu. E para isso, a gente precisa de uma ferramenta, quase um código secreto para decifrar as pistas que essas imagens nos dão. E a nossa chave mestra para decifrar tudo isso é entender o que é uma imagem ponderada em T2. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Olha só, onde tiver líquido, inflamação, inchaço, a imagem vai brilhar, vai ficar branco, bem intenso. Esse brilho é a primeira grande pista. É como um pisca-alerta dizendo, ei, o problema está aqui. Ok, agora que a gente já tem a nossa ferramenta, vamos conhecer o suspeito número 1 na maioria desses casos, o disco intervertebral. Ele está ali para ser o bonzinho, para amortecer os impactos, mas muitas vezes ele é o grande vilão da história. Para visualizar o que acontece, a melhor analogia é a de um donut recheado, tipo um sonho de padaria. O disco é mais ou menos assim. Quando ele rompe, o recheio vaza. Só que o estrago que ele vai fazer depende muito de como esse recheio vaza. E isso leva a gente para dois cenários bem diferentes. O primeiro é a extrusão compressiva. É quando o material do disco vaza devagarinho e fica ali, apertando a medula. A segunda é a não compressiva, que é tipo uma explosão. O material é arremessado com tudo, em alta velocidade, e dá uma pancada, um verdadeiro soco na medula. E o mais legal é que a gente consegue ver essa diferença direitinho nas imagens. Olha aqui na esquerda, no caso do cão. Tem uma massa branca enorme esmagando a medula por baixo. É o aperto lento. Agora, olha na direita, no gato. O material do disco é até menorzinho, mas está vendo aquele brilho branco dentro da medula? Aquilo é o hematoma, a marca da pancada. E tem um detalhe que os especialistas adoram procurar, é fascinante. Na lesão compressiva, a do aperto, se a gente olhar por um ângulo específico, o material que vazou forma um desenho que parece muito as asas de uma gaivota voando. É uma assinatura visual, quase um cartão de visitas desse tipo de lesão. Voltando para o caso da pancada, a imagem conta ainda mais coisas. Além do brilho do inchaço, às vezes aparece essa área mais escura. Isso é sangramento. É a prova definitiva de que o impacto foi forte, foi rápido. Ou seja, o exame não mostra só o que aconteceu, mas também a intensidade, a força com que aconteceu. Certo. Agora vamos para um caso mais complicado. Um verdadeiro quebra-cabeça com várias peças, conhecido como Síndrome de Vobler. Aqui, o mistério é bem mais complexo. O nome técnico é um trava-línguas, né? Espondilomielopatia cervical. Mas todo mundo chama de síndrome de Wobbler ou do cão bambo por causa do andar todo desequilibrado que ela provoca. Basicamente é um nome guarda-chuva para várias doenças diferentes que no final das contas fazem a mesma coisa, comprimem a medula ali na região do pescoço. E aí que mora a complexidade. Não tem um culpado só. Pode ser um disco que inchou, um ligamento que engrossou, o próprio osso da vértebra que cresceu demais, artrite, e muitas vezes é uma combinação de vários desses problemas acontecendo ao mesmo tempo. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito. Repara como as setas mostram a medula sendo espremida por baixo por um disco e por cima por um ligamento grosso. É um verdadeiro sanduíche. A medula fica ali no meio, sendo esmagada por dois lados. É um exemplo clássico de como essa síndrome é multifatorial. E esse é um problema que tem uma preferência bem clara, viu? É muito mais comum em cães de porte grande e gigante. Raças como Doberman e Dog Alemão, por exemplo, são os clientes mais frequentes, infelizmente. Mas os problemas na coluna não param por aí. A lista de suspeitos continua. Às vezes o culpado é outra coisa. São cistos, bolsas misteriosas, cheias de líquido que podem aparecer do nada e começar a comprimir tudo. E não existe um tipo só de cisto. Tem os divertículos aracnoides, que são como bolhas que se formam na membrana que protege a medula. Tem os cistos sinoviais, que nascem de articulações já desgastadas. E tem até uns mais raros, os epidermoides, que podem conter tecido de pele. Cada um com sua própria origem.
Essa imagem aqui de um divertículo aracnoide é o que a gente chama de clássica. Nota só essa forma de gota ou de lágrima, bem branca e definida em cima da medula. É a cara dele. Para um radiologista experiente, bater o olho de uma imagem assim já praticamente fecha o diagnóstico. Aqui já é outro tipo, cisto sinovial. E esse caso é ótimo para a gente lembrar da nossa primeira lição. Lembra do T1 e do T2? Na imagem da esquerda, em T1, ele está escuro. Mas na da direita, em T2, como ele é cheio de líquido, pronto, ele brilha. É por isso que se usam várias técnicas diferentes, cada uma vai revelar uma pista. Bom, mas no final das contas, por que tudo isso importa tanto? Por que ser um detetive tão detalhista? Porque no fim, essas imagens são muito mais do que só um diagnóstico. Elas são um prognóstico. Elas ajudam a gente a prever o futuro. E essa previsão, às vezes, pode ser resumida em um número bem impactante: 92%. E o que significa esse número? Ele vem de um estudo sobre aquelas lesões do tipo pancada. A pesquisa mostrou algo muito sério. Se o inchaço, aquele sinal branco brilhante, ocupa mais de 90% da área da medula, a chance de o animal ter uma recuperação ruim é de 92%. A imagem não só diz o que é, ela quantifica o risco. Então fica claro que essas imagens não são só para dar um nome chique para o problema. Elas funcionam como um mapa, um roteiro. Elas guiam a mão do cirurgião, mostrando exatamente onde ele precisa ir e, tão importante quanto, ajudam a gente a ter uma conversa franca sobre as chances reais de recuperação.